Olá! Hoje a gente vai falar sobre um jeito bem diferente de usar a inteligência artificial nas finanças. A ideia não é tentar adivinhar o futuro, mas sim usar a IA como uma ferramenta, um diagnóstico, para entender melhor os riscos do mercado. Vamos lá? Sabe aquela preocupação? É um medo muito comum, né? Aquele sentimento de que assim que a gente investe, parece que o mercado vira contra. Muitas vezes, a maior perda para quem está começando não é nem escolher o ativo errado, mas sim entrar na hora errada. Uma boa forma de pensar nisso é imaginar o mercado como o clima. Tem aquelas épocas de céu azul, de calmaria, de crescimento, tudo parece ensolarado. Mas, de repente, pode vir uma tempestade, com muita volatilidade e risco. O grande desafio é saber navegar nessas mudanças de tempo. Então, como a gente pode usar a IA para entender melhor em que estação do mercado estamos? É aqui que entra uma abordagem nova. Usar um prompt de inteligência artificial como se fosse uma ferramenta de diagnóstico. A melhor analogia aqui é a de um check-up médico. A IA não vai dizer quanto tempo o paciente vai viver, ou seja, qual vai ser o preço do ativo no futuro. O que ela vai fazer é avaliar os sinais vitais do mercado para dar um diagnóstico da saúde dele agora. E aqui está o ponto mais importante de todos. Isso não é uma bola de cristal. É um termômetro de risco. A gente está usando a IA para medir a febre do mercado, para saber se o risco está alto ou baixo. Não estamos pedindo para ela adivinhar o futuro. É uma ferramenta de análise, não de profecia. É fundamental ter essa clareza. O que essa ferramenta é? Um check-up, um organizador de informações, um apoio. E o que ela não é? Uma previsão de preço, uma recomendação de investimento ou, principalmente, uma garantia que elimina o risco. A decisão final e a responsabilidade sempre continuam com quem investe. Certo, mas como é que funciona esse check-up na prática? Ele se baseia em 4 exames ou 4 pilares de análise que a IA realiza para chegar num diagnóstico. Vamos olhar cada um deles. O primeiro teste volta para a nossa analogia do clima. A IA avalia o ambiente geral do mercado. A gente está num período de calmaria e crescimento ou no meio de uma turbulência. Isso é o que os analistas chamam de regime de mercado. E essa imagem ilustra a ideia perfeitamente. Um céu limpo significa que existe uma tendência clara, seja para cima ou para baixo, com um risco mais fácil de calcular. Uma tempestade, por outro lado, significa alta volatilidade e risco nas alturas. E a neblina? A neblina é aquele mercado confuso, sem direção, onde o risco é bem difícil de medir. Bom, e esse é o termo técnico por trás da analogia do clima. Um regime de mercado é só isso, um período em que o mercado parece ter uma personalidade consistente. Identificar esses regimes é uma das chaves para gerenciar o risco. O segundo teste é fascinante. A IA analisa se o preço de um ativo tem memória. O que isso quer dizer? Basicamente, se o que aconteceu no passado recente influencia o que vai acontecer logo em seguida. Ou será que os movimentos são totalmente aleatórios? Para entender isso, tem uma analogia ótima. Um ativo com muita memória é como uma pessoa teimosa. Se começou a andar para um lado, a tendência é continuar indo naquela direção. Já um ativo sem memória parece uma pessoa bêbada. Cada passo é aleatório, imprevisível. O tal do expoente de Hurst, OH, é a métrica que mede exatamente isso. E essa é a grande lição aqui. Se o diagnóstico mostra que o ativo está se comportando de forma aleatória, como uma pessoa bêbada, tentar apostar numa tendência é uma estratégia muito arriscada. Essa informação sobre a memória do preço é fundamental. O terceiro teste vai mais fundo. A IA faz tipo um raio-x de todo o sistema financeiro para procurar fragilidades, o que a gente chama de risco sistêmico. É como verificar a fundação de um prédio e não só a pintura da parede. E essa distinção é muito importante. O risco normal é o de uma ação sua cair. O risco sistêmico é o risco do mercado inteiro quebrar, como aconteceu na crise de 2008. Esse teste busca sinais de que uma crise maior pode estar se formando e que pode afetar todo mundo. Finalmente, o quarto teste é uma análise de sentimento. Os mercados não são feitos só de números, são feitos de pessoas e de emoções como medo e euforia. A IA consegue analisar notícias, redes sociais, para medir qual é o humor coletivo do momento. O mercado racional, em teoria, opera com base em lógica e dados. Mas um mercado emocional pode criar bolhas de euforia ou pânico generalizado. Entender se o mercado está sendo dominado pela emoção ajuda a gente a não entrar num ativo no pico de uma bolha ou vender tudo no fundo do poço por causa do pânico. Ok, já entendemos a teoria. Agora, como é que isso tudo funciona na prática? Como a gente usa essa ferramenta e interpreta o laudo médico que a IA entrega? O processo é bem direto. Primeiro passo, copiar o texto do prompt. Segundo, colar na ferramenta de IA.
Terceiro, colocar o nome do ativo que quer analisar. E o passo mais importante, focar em ler apenas o resumo executivo. A análise completa é muito técnica, mas o resumo vai direto ao ponto. E esse resumo vai dar 3 respostas bem claras. Primeira, qual é o clima atual do mercado? Segunda, com base nesse clima, qual seria uma postura geral sugerida? E terceiro, qual o nível de confiança da IA nesse diagnóstico? Isso ajuda a gente a dar o peso certo para essa informação. Agora sim, chegamos na parte mais crucial de todas. Como qualquer ferramenta poderosa, ela precisa ser usada com muita responsabilidade. Então, vamos aos alertas de segurança. Isso aqui tem que ficar muito claro. Primeiro, isso não é uma recomendação de investimento. Segundo, a IA não é infalível. Ela pode errar. Terceiro, a ferramenta não substitui a análise de cada um. O objetivo dela é ser um copiloto, uma segunda opinião para ajudar a evitar aqueles erros mais grosseiros, e não um piloto automático. E essa mensagem, vinda de especialistas como os da Vanguard, é a base de qualquer investimento prudente. O risco faz parte do jogo. Nenhuma ferramenta, por mais avançada que seja, pode eliminar o risco por completo. E o desempenho passado nunca é garantia de retornos futuros. No final das contas, qual é a grande lição? A inteligência artificial não decide por você. Ela ajuda você a decidir melhor. É uma ferramenta de empoderamento. Ela organiza informações complexas para que a gente possa tomar decisões mais informadas, mais conscientes e, com sorte, mais seguras. O poder da decisão continua sendo nosso. Coloque seu e-mail no comentário que eu te envio esse prompt mestre. E já dá um like e segue.